Bem-vindos à Voz do Veterinário, o seu podcast de medicina veterinária. Com Luísa Alves. Bem-vindos a mais um episódio do podcast A Voz do Veterinário, uma produção do Sindicato Nacional dos Médicos Veterinários. O meu nome é Luísa e hoje vou conversar com o médico veterinário Gonçalo da Graça Pereira. O Gonçalo é licenciado em Medicina Veterinária pela Faculdade de Medicina Veterinária de Lisboa, fez mestrado em Etologia Clínica e Bem-Estar Animal pela Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade Complutense de Madrid. Completou o doutoramento em Ciências Veterinárias pelo ICVAS. É especialista europeu em Medicina Comportamental e diplomado em Ciência e Bem-Estar Animal, Ética e Lei pelo Colégio Europeu de Bem-Estar Animal e Medicina Comportamental. É também secretário da Comissão Executiva do European Board of Veterinary Specialization e vice-presidente da Sociedade Europeia de Etologia Clínica Veterinária. Foi presidente do Colégio Europeu de Bem-Estar Animal e Medicina Comportamental entre 2017 e 2020. Foi o fundador e presidente entre 2011 e 2017 da PSI Animal, Associação Portuguesa de Terapia do Comportamento e Bem-Estar Animal, e atualmente é também professor de Comportamento, Bem-Estar Animal e Ética no mestrado integrado em Medicina Veterinária e na licenciatura em Enfermagem Veterinária da Ecos-Muniz School of Health and Science. Conhecido e experiente, palestrante em seminários, conferências e congressos nacionais e internacionais, autor e coautor e coordenador de vários estudos em comportamento e bem-estar animal. Bem-vindo, Gonçalo. Olá, Luísa. É um currículo que nunca mais acaba. Olha, antes de mais, obrigado pelo teu convite. É um prazer estar aqui no sindicato, nestas fantásticas instalações e à conversa contigo neste podcast. Eu fico embaraçado por leres tudo e de facto já são alguns anos de trabalho e de dedicação, mas eu prefiro ser o Gonçalo. Ok, Gonçalo. Então vamos partir daí, até porque o nosso tema deste episódio é precisamente perceber como é que ao longo destes anos te tornaste o Gonçalo que atualmente és. Fantástico. Portanto, vamos começar pela pergunta que costuma ser a pergunta da praxe, que é: pertence ao grupo de pessoas... O que dizem os meus olhos. Não, isso é para outro programa, mas neste podcast a nossa pergunta da praxe é: pertence ao grupo de pessoas que sempre quis ser veterinário desde pequenino ou não? Eu lembro-me no meu sétimo ano, houve uma altura que eu tive 74% num teste de biologia. E eu chorei porque já não conseguia entrar em biologia. Ou seja, antes de pensar em biologia, antes de pensar em ser biólogo, eu como muitos miúdos, pensei em muita coisa. Pensei em ser cozinheiro, pensei em ser muita coisa. Depois, sétimo ano, eu comecei a ter ciências da natureza, biologia, e comecei a sentir que o nosso planeta precisava de alguma coisa e um chamado muito grande. O meu pai era treinador de cães da GNR e a minha tia, a minha mãe, a minha parte materna tinha uma grande ligação com animais. A minha avó tinha uma quinta com animais e, portanto, a ligação com os animais sempre esteve. E eu senti que tinha que fazer alguma coisa para ajudar os animais. Tá? Sétimo ano, sétimo, oitavo, nono, eu pensava em ser biologia. E depois comecei a pensar, mas eu como biólogo, eu vou se calhar conseguir fazer muito pouco para ajudar o planeta, para ajudar os outros animais. E ao chegar ao 10º ano, eu digo assim, então, mas há outras formas de ajudar, sem ser biólogo. Há medicina veterinária. E eu acho que talvez tenha sido no final do 9º ano que eu comecei a enquadrar a hipótese da medicina veterinária. Mas lembro-me, no meu 12º ano, o meu diretor de turma disse-me assim, esqueça lá isso que você não entra em veterinária. Ai, que positivo. Foi assim um balde de água fria. Pois eu fui fazer, na altura eram as provas específicas e a química era uma tortura, era uma coisa, nós tínhamos provas específicas e que valia quase metade da nossa média de admissão à faculdade era das provas específicas. Portanto, eu até não tinha uma média muito alta de 10º, 11º e 12º, tinha uma média boa,
Mas o que me fez entrar foi realmente a minha professora de Química de 12º. Ela deu-me um medíocre no meu primeiro teste com ela. Eu nunca na vida tinha tido um medíocre. Eu esfalfei-me, eu estudei e tive a segunda melhor nota nesse ano de Química em termos nacionais. E foi essa prova que me fez entrar em Medicina Veterinária na minha primeira escolha. E pude esfregar isto ao meu diretor de turma. Entrei em veterinária, aquilo que eu queria, a minha primeira opção. Muito bem. E como é que tu eras na faculdade? Eras um aluno muito aplicado? Sentes que aproveitaste a ideia que nós temos da faculdade? Ou seja, festas, parte social, ou eras mais focado? Olha, no meu tempo não havia avaliações contínuas, não é? Aquilo que nós tínhamos, eu lembro-me, cadeirões como histologia, como anatomia, nós tínhamos, eram cadeiras anuais, e que tinham uma frequência no fim do primeiro semestre. Se passasses a essa frequência, então depois só tinhas o segundo semestre para avaliar no final. Se reprovasses, tinhas um ano todo de disciplina. Portanto, aquilo que acontecia é que, basicamente, nós andávamos o ano todo sem estudar, baldávamos às aulas, divertíamos. Eu estava na tuna e eu acho que comecei a ter um grande interesse em estudar e aprender mais a partir do 3º ano. Eu acho que primeiro e segundo ano e metade do 3º eu achava que se fazia veterinária, que era uma questão de estudar para os exames. Depois comecei a compreender que não, que precisávamos de muito mais do que... E acho que a partir da segunda metade do 3º eu comecei a atinar-me um bocadinho mais. De facto, eu gostava de ter boas notas e esforçava-me para ter boas notas. Tinha um bom grupo de colegas, estudava muito com colegas. Eu sempre fui um animal social, sempre estive dependente de outros. Estudávamos em conjuntos, tínhamos grupos. Eu lembro-me primeiro e segundo ano com 2 colegas, o Pedro e o Nuno. Nós passávamos noites inteiras a estudar. Eu era noturno, eles também, então tínhamos o nosso esquema, estudávamos a noite toda e depois dormíamos. Se era o melhor método, hoje em dia acho que não, mas era o que resultava. Sim. E nesse percurso, eu sei que alguns havia a história de ator. É verdade, é verdade. Onde é que isso entra? É verdade. Isso foi antes de entrar em medicina veterinária. Ok. Portanto, aquilo que acontece, chega-se ao 12º ano e vem aquelas decisões, para onde é que nos vamos candidatar. E eu, desde cedo, que eu sempre adorei representar. Portanto, desde criança que eu era atirado para os palcos, porque era aquele menino que tinha jeito para estar no palco a cantar, ou achavam que tinha jeito, e atiravam-me para o palco. E, ao chegar ao 12º, agora o que é que vamos ser para a vida? Eu acho que nós decidimos ser demais aquilo que vamos ser para a nossa vida toda. E como gaiato, na altura, eu achei... Não, eu quero ser ator. Mas quero ser médico veterinário. Sim. Mas quero ser ator. Mas quero ser médico veterinário. E uma vez, numa conversa com a minha mãe diz-me... Na altura, nós não tínhamos escolas de representação como há hoje em dia. Hoje em dia tens várias licenciaturas, tens várias escolas profissionais a darem formação. Na altura, basicamente, era o conservatório. E a minha mãe diz-me assim, olha filho, uma coisa que tu tens que pensar é que a vida de ator, tu podes ter muito sucesso num ano e depois podes estar 4 ou 5 sem trabalho. E é uma vida muito incerta, muito inconstante. E por isso mesmo, eu, na minha opinião, acho que tu devias ter algo para te agarrar e depois logo vês o que é que fazes. Eu ouvi a minha mãe, candidatei-me a veterinária, como já mencionei, entrei na minha primeira escolha e fiz o curso, termino o curso.
começo a fazer formação de ator, enquanto estou a fazer o mestrado, que tu também mencionaste na apresentação, enquanto estou a fazer o mestrado, que fazia o mestrado ao fim de semana em Madrid, durante a semana trabalhava para pagar as minhas viagens para Madrid e as minhas propinas em Madrid, e durante a semana fazia curso pós-laboral na Casa do Artista, que foram 3 anos de formação. Depois ainda faço mais um outro curso de representação na Inimpetus, também pós-laboral. Foi um ano intensíssimo esse, e atualmente vou fazendo a última formação que fiz de representação. Fiz formação de representação para a Câmara, fiz muita formação, e a última que fiz foi de teatro de improviso, que foi já perto do fim da pandemia, que consegui fazer, e é um espetáculo, e adoro. Deve ser divertido. E vês essa parte da representação como uma ferramenta que traz ferramentas úteis ao dia-a-dia de médico veterinário, ou é só um escape? Eu acho que todos nós, eu aconselho, às vezes eu tenho alunos que ficam muito ansiosos, muito nervosos com exames orais, com uma série de coisas, e eu digo-lhes, há 2 coisas que devem fazer. Todos nós deveríamos fazer exercícios de relaxamento, seja encontrarmos a forma. E exercícios de relaxamento não tem que ser meditar ou fazer yoga, pode ser ir em frente ao mar. Tu tens que encontrar aquilo que te relaxa, não é? E depois fazer teatro. Acho que o teatro nos dá uma bagagem muito grande para encarar, para comunicar com clientes, para comunicar com colegas, para comunicar com alunos. Ou seja, eu vou buscar muitas das minhas skills e das minhas ferramentas que eu tenho de ator, por exemplo, quando estou a fazer uma comunicação. E eu acho que é isso que muitas vezes agrada, e por isso é que eu acabo felizmente, por ter convites pelo mundo todo, porque eu acho que, além de trazer ciência, as pessoas gostam de estar a partilhar comigo. Eu não estou ali eu estou para dar o melhor de mim. E as pessoas sentem que eu estou a dar o melhor de mim. E é recíproco, porque depois querem dar o melhor delas. Isso é fantástico. Sem dúvida. E ainda voltando aqui ao tema da universidade, qual é que era assim a área que tu sentias mais dificuldade? Oi. Ou que ainda hoje é algo que tu detestas? Dificuldade. Então eu vou pôr isto numa unidade curricular, numa disciplina, numa cadeira, como nós dizíamos na faculdade. A cadeira que eu fui mais vezes a exame, que nós já chamávamos o ponto de encontro. Eu fui aí algumas 5 ou 6 vezes àquele exame. Foi Bioquímica. Bioquímica, também. Na altura nós tínhamos que estudar a partir do Strayer, e havia uma piada que nós na altura dizíamos: nós temos que engolir o Strayer também, e foi sem dúvida, eu sou uma pessoa que as coisas têm que me fazer sentido, e a forma como na altura Bioquímica e outras unidades curriculares eram ensinadas, nós tínhamos que memorizar, e eu tenho péssima memória, eu sou muito distraído, as coisas têm que me fazer sentido, e eu fazia mnemónicas para memorizar ossos, mnemónicas para os acidentes ósseos, e assim, eu tinha mnemónicas, mas em Bioquímica raras eram as mnemónicas que me conseguiam resultar. Pois. E não funcionava. Eu acho que passei na vez em que eu fui mais descontraído, não estudei, e já tinha estudado tantas vezes, fui lá mais uma vez, e acho que essa foi a vez que eu passei. E ultrapassada essa dificuldade e terminado o curso, como é que tu recordas o teu primeiro ano como médico veterinário? Foi com muitos desafios? Foi um ano feliz ou não? Olha, Luísa, eu ainda durante o curso, eu senti que já sentia antes, e esse foi o meu chamado para a biologia, para a medicina veterinária, que havia alguma coisa que eu queria fazer mais, queria deixar uma marca nesta vida, neste planeta, e eu senti que precisava de fazer mais pelos animais, precisava de... Eu não sabia suficiente nem de comportamento nem de bem-estar. Comecei ainda durante o curso a colaborar com associações de proteção animal,
em Portugal, com a Liga Portuguesa dos Direitos do Animal na altura, e que ainda hoje se mantém, a Liga Portuguesa dos Direitos do Animal, e que era representante da RSPCA em Portugal, da Royal Society for Prevention of Cruelty to Animals. E faço uma formação num desses anos, organizada pelo Eurogroup, e na altura era Eurogroup for Animal Welfare, juntamente com a RSPCA e a APDA, faço uma formação com estas três entidades. E ainda como estudante de veterinária, eu comecei a fazer uma espécie de consultoria para a RSPCA e para o Eurogroup. Eu digo uma espécie porque era voluntário, não era pago. Tá? Mas quando eu termino o curso, a RSPCA diz-me assim, olha, queremos-te como consultor. E foi o meu primeiro emprego. Eu ainda não tinha saído dos bancos da escola e já estava a ter um primeiro emprego. Sim. Tá? No entanto, não era a tempo total. Eles pagavam-me bem, para um miúdo recém-licenciado. Estava super contente. Era bem pago com um ordenado inglês a part-time em Portugal. Posso ter um segundo emprego. E lembro-me das primeiras frustrações. Foram duas. Uma no mundo das artes, na representação, e a outra no mundo da veterinária. Queres que comece por qual? Podemos começar pela representação. Ok. Então, já estava a fazer a formação e vou ao meu primeiro casting. Sim. Tá? Fui a um primeiro casting que era para um anúncio de um óleo português, não sei se posso dizer o nome aqui, não interessa. Era um óleo de girassol português típico. Sim. Tá? Eles ficaram muito contentes com o meu casting e fiquei em segundo lugar. E o critério de seleção do primeiro lugar foi o fator Cunha. E aquilo deixou-me tão revoltado que eu decidi, não, eu vou-me deixar estar sossegado, porque eu sou tão bom, pensei eu, que alguém me há de descobrir. Até hoje ninguém me descobriu, não é? Minto, porque já tenho algumas experiências na televisão, tive produtoras interessadas, tivemos um trabalho interessante em televisão também, mas queria fazer mais, tá? Portanto, saí, foi uma frustração enorme, como os castings na altura eram caras bonitas e para representação, eu acho que tu não tens que ser bonita para seres boa atriz ou bom ator, e hoje em dia nós já vemos que isto mudou um pouco. A segunda foi a entrevista de emprego. E aí foi uma grande desilusão, porque, eu sei que não tinha experiência, mas eu chego a uma entrevista na altura, eu iria trabalhar horário de tempo inteiro, fim de semana sim, fim de semana não, e na altura ofereciam-me um ordenado de 500 euros. Tá? Eu, à frente da colega... Estamos a falar de qual ano? De que ano? Era 2002, 2003. Ou seja, não estamos a falar propriamente da época da crise. Não, 2002, 2003. Acho que Portugal sempre esteve em crise, mas isso é outra discussão. E a colega, eu estava, como estava numa de querer aprender, apesar de ter o outro emprego, não estava interessado em ter um horário tão completo, mas mesmo assim eu queria aprender mais, até porque na altura eu gostava de cardiologia, andava a fazer formações de eletrocardiograma. Ou seja, ainda não estava propriamente nos planos a parte do comportamento. Estava, porque eu já trabalhava em bem-estar. E para trabalhar em bem-estar eu precisava de comportamento e sabia muito pouco. Mas o início do mestrado vem a seguir a isto. Porque eu não vou aceitar este emprego. Porque eu fiz as contas à frente da colega, dividi quantas horas trabalhava por mês, dividi 500 euros pelo número de hora e disse-lhe assim, olha, colega, eu peço desculpa, mas eu estou a receber por hora quase metade daquilo que eu pago e sem desprimor à minha empregada doméstica e, portanto, eu não posso aceitar algo em que eu ganharia mais a estar sossegadinha em casa. Sim. E, portanto, não aceitei aquela proposta de emprego e andei vários anos a trabalhar à comissão. Claro está, trabalhar à comissão é muito bom quando tu tens muito trabalho. Sim. Quando tu não tens trabalho zero, recebes zero. Não é? Eu lembro-me que havia semanas que eu vendia, imagina, 1,10 € e fazia uma consulta. Ai, que eu disse uma marca. Não, acho que não há problema.
Pronto, Não, já está bem. dito. Nem sei se ainda está no mercado, porque eu não estou a fazer mais clínica geral. E que, obviamente, receber comissão de uma consulta e mais um creme auricular, uma pomada auricular, era quase nada. Não é? E foram decisões que eu acabei por tomar na vida. Mas sim, o primeiro ano pós-curso foi um bocadinho esta luta. Eu bem sei que fui de um felizardo no meio dos colegas, porque já saí da faculdade com um primeiro emprego, que me permitia sustentar e que me permitiu, por exemplo, enverdar para o mestrado. Sim. E hoje em dia achas que as coisas estão melhores para quem sai? Ou que tipo de desafios é que achas que os recém-licenciados enfrentam na tua ótica? Eu acho que... eu vou dizer os miúdos, e quando digo os miúdos é com muito carinho, está bem? Porque eu faço parte da formação de alguns destes miúdos, não é? Sim. E é com muito orgulho que eu vejo já miúdos, colegas, e que me ultrapassam em conhecimento, e eu acho isso fantástico, quando aqueles que... É sinal que nós somos bons mestres, quando somos ultrapassados. Eu adoro isso, são os desafios da vida. Ser ultrapassado por um aluno é fantástico. Há muita gente que tem medo, eu adoro. Sim. Adoro que dar-lhes, como a minha mãe me ensinou, vou-te dar uma ferramenta para tu poderes lutar, é o que eu adoro, é que eles tenham alguma coisa para poderem crescer e serem grandes, enormes. E eu acho que os miúdos têm perante o mercado atual, têm muita precariedade ainda, mas acho que eles são mais exigentes com a entidade patronal. Sim. E eu não acho isso mal. E achas que são impacientes? Porque esta nova geração é um bocadinho acusada de o ser. Eu vejo isso diariamente quando estou a dar aulas. A capacidade de tolerância ou de gestão de frustração é baixa. E eu acho que isto está associado com a educação que nós pais lhes demos. Também nós quisemos que eles tivessem tudo fantástico e quisemos que eles sejam os melhores, queremos que eles... e isso cria um índice de competição muito grande e um índice de frustração quando não conseguem adquirir aquilo que querem rapidamente. Tá? E isso leva, por exemplo, em termos de concentração, a concentração é baixa, aquilo que eu vejo na maioria dos meus alunos, e eu acredito que isso tenha a ver também com o conceito de Insta, não é? Pois. Hoje em dia as coisas são rápidas. Tu sabes, e está estatisticamente estudado, que se tu publicas um vídeo com mais de 1 minuto e meio, não funciona. Ninguém o vê. 1 minuto e meio. Eu vou ao cinema, eu adoro cinema, adoro teatro e vejo. E aí não são só os miúdos. São os miúdos e os graúdos. Não há ninguém que consiga estar um filme inteiro, uma peça inteira, e estamos a falar de 2 horas. Não é? Sem mexerem no telefone. E, portanto, e depois, estas exigências com eles mesmos fazem com que eles queiram um ordenado fantástico, e que eu acho isso fantástico. Querem boas condições de trabalho, querem tempo de lazer, que é importante. Nós não tínhamos, e por isso se calhar o índice de burnout e de problemas de saúde mental é tão alto, porque nós não nos cuidávamos. E depois eles têm a necessidade de querer mais profissionalmente. E nós, como docentes, na minha altura não se falava em especialidades. Hoje em dia, eu como docente, eu incuto a necessidade de uma especialidade. Lamentavelmente, no país temos mais diplomados, mas não temos muitas residências. Então os miúdos o que é que têm que fazer? Têm que ir para o estrangeiro fazer residências. Fazem uma residência no estrangeiro. A qualidade do trabalho, do serviço e dos tutores é diferente. E eles já não querem voltar. Claro. Portanto, a especialidade para ti é um caminho que deve ser incentivado. Mas também achas que deve continuar a haver espaço para quem pratica a clínica geral? Pode, deve e tem que haver. Exato. Tem que haver. Porque não existe especialidades se não existir o generalista, não é? Porque eu digo sempre que eu, como especialista, eu dependo do generalista. É o generalista que acompanha o animal. Eu só vou acompanhar numa doença específica. Eu termino uma consulta de comportamento e eu ligo ao colega para falar com o colega, e até porque muitas vezes preciso de mais exames físicos que eu não os vou fazer. Exatamente. Não
Exatamente. E, portanto, esta ligação é muito importante. E outra coisa que em medicina humana já acontece, e que eu falo muitas vezes nas minhas apresentações, é a interdimensionalidade. Nós, quanto mais especialistas nós somos, mais nos esquecemos da ligação dos diferentes, todo, não é? Do Sim. todo. Eu espero que a medicina veterinária não chegue como a medicina humana, em que tu vais ao ortopedista do pulso e se te dói o cotovelo tens que ir ao ortopedista. Se te dói o ombro, ou seja, tens o ortopedista que só sabe do pulso, o ortopedista que só sabe do cotovelo, o ortopedista que só sabe do ombro, mas depois eles estão conectados. Portanto, provavelmente um problema no ombro origina no cotovelo que origina no pulso. Ou the other way round, não é? Sim, sim. Mas felizmente que também a especialidade de comportamento ou de medicina comportamental também está muito ligada a todas as outras áreas. Tu falaste que no início tinhas um interesse especial pela cardiologia. O que é que te fez mudar o chip para, ok, eu quero a parte da medicina comportamental, é isto que me interessa, vou fazer o mestrado? olha, começou, eu termino o curso e eu sempre tentei em tudo o que faço na vida dar o melhor de mim. Dar o melhor de mim e eu quero ser o melhor. Não queria ser médico veterinário, queria ser o melhor médico veterinário. Queria dar os melhores, prestar os melhores serviços aos meus clientes. E no meu quarto ano, na altura chamava-se patologia, na patologia médica, houve uma área que eu amei, que foi a cardiologia e a gastroenterologia. Foram duas áreas que eu amei, com a endocrinologia, a medicina interna, tudo isso. Eu amei. E, portanto, eu quis aprender mais de cardiologia e, na altura, apareceu um curso de um colega brasileiro que vinha cá fazer cursos e eu fui fazer e depois comprei um eletrocardiógrafo e andava a fazer ECGs pelas clínicas, mas já em paralelo eu trabalhava como mencionei em bem-estar animal. E ao trabalhar em bem-estar animal, eu sinto a necessidade de saber mais do comportamento animal, porque eu só posso avaliar a qualidade de vida e o bem-estar de um animal se eu souber o que é que ele está a sentir, o que é que ele está a dizer. E foi aí que eu ingresso no mestrado em Madrid. Na altura só havia 2 mestrados, 2 formações na Europa, uma em Edimburgo e outra em Madrid, e a de Edimburgo era fabulosa, foi a primeira, era a mais antiga, mas era a tempo inteiro, implicava eu ir para lá viver, e portanto não dava. Então o critério de escolha foi este. E, portanto, foi desta forma que eu ingresso no comportamento, porque o comportamento veio atrás do bem-estar. Na verdade, eu comecei pelo bem-estar. E depois chega a uma determinada altura que a pessoa começa a ter que fazer opções na vida e optei. Agora, sem dúvida que eu tenho uma especialidade que está ligada com todas as outras. Claro. Portanto, quando eu faço o meu doutoramento, eu vou juntar o bem-estar com o comportamento, com a medicina interna, com a doença renal crónica, com a pressão arterial, com uma série de coisas. E claro, com a outra parte super importante que é a comunicação, que é essencial para quem trabalha Sem dúvida. na parte de medicina comportamental. Lembras-te assim do primeiro caso que trataste com sucesso a nível de comportamento e que te marcou? Eu acho que todos os casos nos marcam de alguma forma. Eu acho que isto é uma frase já clichê, não é? Mas ainda que seja clichê, eu acho que todos os casos nos marcam para o bem e para o mal. Eu acho que sou uma pessoa que tenho um cognitive bias, um viés cognitivo, e eu sou naturalmente negativo ou pessimista. Posso não aparentar, mas eu sou extremamente inseguro e este meu negative bias faz-me sempre pensar que fiz imensos erros. E claro está que casos que correm mal são aqueles que me marcam mais. E correm mal e muitas vezes eu não tenho culpa. Não é? Porque quando nós falamos em comportamento, eu dependo de muita coisa que não é simplesmente a minha prestação do meu serviço. Mas esses casos são aqueles que me marcam talvez mais pela negativa e por eu saber que o animal vai ter uma vida sem qualidade. Porque eu não consegui fazer mais pelo animal. E nessa ótica tu acreditas mesmo que há problemas comportamentais sem solução? Eu diria que há comportamentos que são difíceis de alterar.
por muitos motivos. Demoram tempo, as pessoas ficam frustradas, os animais estão ansiosos, estão frustrados, a medicação vai ajudar, mas se eu prescrevo medicação, a pessoa fica à espera que seja a medicação que vai resolver. Agora, o que é que acontece? Mais do que situações em que não há resolução, são aquelas situações que nós temos que fazer a salvaguarda da saúde pública. E há situações em que nós temos que pensar também na segurança daquela família. Há situações em que, se nós conseguíssemos arranjar uma nova casa para um animal, seria o ideal. Pessoas que conseguissem realmente trabalhar com aquele animal era fantástico. Mas muitas vezes, como é que nós vamos realojar um cão de 50 quilos que tenha comportamentos repulsivos e que demonstre agressividade em N situações? Não quer dizer que não tenha solução. Sim, Mas é muitas vezes complicado. não conseguimos resolver em tempo útil suficiente para salvaguardar a saúde pública. Sim. Em relação a colegas que queiram enveredar pela área da medicina comportamental, hum, qual é assim o conselho que dás? Por onde é que eles devem começar? Olha, eu quero imenso ter mais gente em Portugal. Eu sei que há pessoas que ficam contentes de serem as únicas no país, o único diplomado. Não quero. Tanto que não, que já temos mais 3 colegas portugueses a Sim. terminarem residências, a fazerem os exames, etc. E eu não quero, eu quero muito mais gente porque nós precisamos ter uma resiliência enorme. Quem trabalha em comportamento precisa de ter um escape brutal. Quando nós falamos em estratégias de descontração, de relaxamento, ao trabalhar em comportamento, é uma área extremamente frustrante. Tu tens que ter uma resiliência muito grande. Tens que ter uma gestão de expectativas muito equilibrada. Eu costumo comparar um bocadinho a medicina comportamental com a dermatologia, que são ambas áreas em que o contacto com o tutor pode ser bastante desgastante. Sim, sem dúvida. E a nutrição também. Sim, A sim. nutrição também. Há várias áreas que realmente nós dependemos do contacto com o cliente e que O sucesso do tratamento depende Sim. também dos tutores Sim. numa maior escala. Sim. Porque eu não estou lá. Eu não estou lá diariamente a dizer não faça isso ao cão. Olha o gato, olha o que é que o gato lhe está a dizer. Portanto, eu não vou lá estar. E, portanto, eu ainda agora recentemente tive uma consulta que eu achei aquilo surreal. Porque as pessoas não estavam comigo. Eu estive 2 horas e eu saí dali a sentir que não deixei nada. Sabes, Luísa, o que é... Porque marcámos a consulta no local de trabalho deles, porque são empresários, etc. E, portanto, e eu não tive as pessoas comigo. Mas como assim? Oh, Luísa, eu falava, eu explicava as coisas e depois... Não havia um engagement do Não, outro não, lado. não havia engagement e eu acho que estavam à espera que eu chegasse ali, olhasse para o cão E solucionasse. e resolvesse o problema do cão e do gato. Sim. E eu não sou encantador de cães, não sou encantador de gatos, não há encantadores de cães, não há encantadores de gatos. Eu estou ali para deixar ferramentas às pessoas para continuarem. O trabalho em casa. E naquela família eu senti que eles, e isto acontece muito, que estavam à espera que eu chegasse ali e que fosse resolver o problema. Então, quem venha para a área, é uma área linda, é uma área apaixonante, como é a medicina veterinária. Agora, é uma área muito frustrante e que tu tens que ter uma resiliência muito grande, porque senão vais desistir da área. Sim, portanto a dica é efetivamente trabalhar nessa parte da Sim. resiliência. Mas do ponto de vista prático, o teu caminho foi ir por um mestrado. Achas que esse é o único caminho? Não. Hoje em dia há muitos cursos que tu podes fazer sem ser mestrado, não é? Até porque tu hoje em dia já sais da faculdade com mestrado integrado. Claro. Portanto, a maioria das pessoas pensa, vou lá fazer um segundo mestrado. Há um mestrado na Europa de Medicina Comportamental, que até parte é online e que é grandioso, mas a maioria das pessoas pensam,
para que é que eu vou fazer mais um mestrado? Já tenho. Portanto, há outras opções, há pequenas formações, há dezenas de coisas, até formações online, há muita coisa que podem fazer, porque, lamentavelmente, isto é em qualquer área, mas na área do comportamento, nós saímos das nossas escolas muitas vezes com lacunas. Em todas as áreas nós saímos porque efetivamente medicina veterinária podia ser um curso com 10 anos e mesmo assim nós saímos com lacunas em algumas áreas, não é? Porque tu depois terminas o curso e vais ter ser que... uma formação contínua. Não é? É uma formação contínua. Nesta área tu tens que praticar, tens que fazer formação e depois ires crescendo e ganhas coragem para ir fazendo os teus casos clínicos. Sim. Tu tens tido cada vez um papel mais ativo na parte das redes sociais. Tu vês ainda muita coisa errada noutros colegas que também têm páginas direcionadas para o contacto com o tutor, ou seja, a propagação de ideias erradas em relação ao comportamento. Como é que tu lidas com isso? Olha, Luísa, eu tive que criar aqui uma barreira. Eu, quando faço comunicações para colegas, eu tento sempre sensibilizar as pessoas. Dizer, não publiquem fotografias a pegar gatos ao colo. Não publiquem fotografias a abraçar cães ou a beijar gatos. Ou a beijar cães, ou a abraçar cães e a abraçar gatos. Lamentavelmente, continuamos a ver isto. Porquê? Porque há uma necessidade grande de nós, médicos veterinários, mostrarmos que gostamos de animais. Não é? E, portanto, nós, como é que vamos mostrar? Pegando, dando beijinhos, deixando o cão lamber-me a cara ou a boca. Sim. Ok. Isso é uma mensagem errada. Mesmo que tu estejas com o teu próprio cão ou o teu próprio gato e que esteja treinado para tu lhe pegares ao colo e lhe dares beijinhos e que aceite de alguma forma, é uma mensagem errada que tu estás a transmitir. Estás a dizer aos tutores que te acompanham que podem fazer isso. Portanto, há mensagens que são erradas. Há mensagens que são erradas. Ponto. Ponto. E só aqui para frisar, porque é que não devemos fazer isso? Não devemos fazer isso porque estamos a fazer algo que na linguagem canina e felina é uma ameaça, é criar-lhes uma impossibilidade de fuga. Eles começam a lamber a cara, que é um sinal de apaziguamento. Não é que estejam a gostar, não é beijinhos. E mesmo que se fosse beijinhos, vamos falar em parasitas e eles primeiro estiveram a lamber os seus sacos anais. Não é? Eles estiveram a cheirar as fezes e quiçá a comer as fezes porque eles adoram e depois vão-me beijar a boca, não é? Pois. Portanto, aí já estamos a falar de higiene. Tu, como médica veterinária, não devias nunca pôr um vídeo de um cão a lamber-te a boca. Ponto. Sim. Não é? Depois da perspectiva comportamental temos todas estas questões. Agora, eu tive que chegar a um momento, porque eu dava por mim às vezes a mandar alguns comentários aos colegas e dizer ao colega, e gentilmente, genuinamente, porque eram colegas que eu conhecia. Se fosse uma pessoa que eu não conhecesse, eu não ia dizer nada. Continuo a fazer o meu diálogo nas minhas apresentações públicas e sempre que tenho a oportunidade de sensibilizar, vou o fazer. Mas chega um momento que eu penso, eu não sou polícia das redes sociais. Claro. Não posso continuar. Senão daqui a nada sou eu que tenho queixas dos colegas que estou para aqui armado em polícia. Não é? Pronto. E acabei por ter que fechar os olhos, mas é diariamente. Sim. É diariamente que nós vemos. E chegando agora aqui à parte da ética, isto foi, acredito que durante o curso, ou os teus vários cursos, o teu percurso, a ética tenha sido algo que estivesse sempre a acompanhar. Vou pegar aqui numa questão que cada vez mais colegas têm criado uma aversão ao ato de eutanásia. Tu achas compatível ter a nossa profissão e ser contra a eutanásia? Estou a falar da eutanásia dos animais. Esta é uma pergunta... Ou recusar-se a praticar a eutanásia. Tu tens o teu direito de recusar, não é? Tu tens esse teu direito. Nós, quando fazemos isto são dilemas éticos que nós temos diariamente, não é? Cada situação é uma situação. Agora, nós temos a opção de poder ajudar aquele animal. Ajudar aquele animal que está em sofrimento. E até hoje, as eutanásias que eu fiz eram eutanásias que se justificavam.
Porque eu tive muitas pessoas que, sobretudo quando trabalhei no Reino Unido, havia situações que eram ridículas. Eu lembro-me, não foi comigo, foi com outro colega, uma senhora que apareceu e queria eutanasiar um gato porque tinha mudado a mobília da casa e aquele já não ficava bem na mobília da casa. Claro que, na decoração da casa, claro que isto em Inglaterra é uma situação diferente da nossa cá. Eu acho que nós não temos situações destas por enquanto. Sim. A maioria do maltrato em Portugal ainda é por desconhecimento. A maioria das pessoas infligem maltrato por desconhecimento. Agora, esta é uma questão que dava pano para mangas, porque nós temos sempre, quando tomamos uma decisão, temos que ter esta discussão ética e moral interna, nossa, antes de tomarmos a nossa decisão. Mas para mim, sempre foi muito importante, quando chego à minha cama, conseguir pousar a minha cabecinha na almofada e dormir descansado, pelo menos relativamente às minhas atitudes e aos meus atos. Sim, claro. Isto dava pano para muita discussão, até porque pode ir contra os princípios e crenças individuais enquanto pessoa. Sim. Exatamente. Ainda sobre o ponto de vista ético, como é que, para ti, ser veterinário pode ser compatível com ser aficionado das touradas? Olha, É Luísa, compatível? Não é? O que não é compatível é nós termos médicos veterinários a dizerem que o touro não sofre, que o touro não sente. Isso não é compatível. Sim. Ética e moralmente poderia não ser compatível pelos conhecimentos que nós temos. Pelos conhecimentos científicos que nós temos. Agora, uma vez um colega disse-me uma coisa. E disse-me, olha Gonçalo, todos os teus argumentos eu concordo com eles e não os consigo rebater. Mas é como amar a mulher errada. E eu disse assim, então és parvo. Foi o que eu lhe disse. Porque se não consegues mudar, se tu sabes que estás a amar a mulher errada, estás a sofrer por isso também, tens a oportunidade de pelo menos fazer alguma coisa por mudar. Agora, quando nós falamos de médicos veterinários aficionados dizerem que o touro não sofre, ou dizerem que é tradição, ou dizerem os argumentos que eu ouço, é algo que eu não compreendo e a ciência já rebateu. Não é? Portanto, não se limita a ser a opinião do Gonçalo. É o conhecimento que eu temos como médicos veterinários. E que nós aprendemos anatomia, nós aprendemos fisiologia, nós sabemos o que são nociceptores. Agora, se me disserem assim, mas o touro está sob adrenalina, está sob os efeitos da dopamina, está sob os efeitos, e não responde, até porque ele é um animal presa, não vai responder da mesma forma que outros animais, não é? E, portanto, a resposta é diferente. Ele pode não manifestar dor naquele momento. Agora, isso não quer dizer que o animal não sofra. Claro. E com todas estas questões éticas associadas ao teu currículo já extenso, tu achas que a política poderia estar nos teus planos? Já esteve. Ok. Já esteve. E já não está? Não, porque eu não sei ser político. Ok. O que é que isso quer dizer? Eu acho que o político, quando nós associamos o político ao ser politicamente correto, e eu não sou politicamente correto. Ou seja, eu não me revejo em posições extremistas. Eu não gosto da palavra extremistas nem fundamentalistas, porque extremista, quando eu tenho uma opinião diferente da tua, eu sou extremista porque estou no extremo oposto. Se eu tenho o meu fundamento, tu podes me chamar fundamentalista porque eu estou a fundamentar a minha resposta, tá bem? Mas eu tenho que dizer aquilo que penso. Sim. E ainda que tenha tido formação de ator, quem me conhece bem sabe que os meus olhos não mentem, não é? E, portanto, quando eu tenho que dizer aquilo que acredito. E em política tu tens muitas vezes que ter jogo de cintura. E eu não tenho jogo de cintura. Eu trabalhei uma vez com uma pessoa num dos trabalhos que tive, em que ela me dizia assim, Gonçalo precisa de ter jogo de cintura, precisa de ter um plano A, B e C.
E eu não sei ter um plano A, B e C. Eu penso muito bem e pondero muito bem no meu plano. E se é o plano A, é o plano A que tem que acontecer. Sim. E, portanto, este jogo de cintura é algo que é necessário em política. Eu experimentei brevemente e não tinha um jogo de Sim. cintura. E, portanto, acho que não dava um bom político. Então, Tu achavas que dava? acho que haveria espaço. Então, hoje em dia, tu votavas em mim. hoje em dia com quem temos no Parlamento, acho que há espaço para Pois, tudo. é verdade. Também Sim. é verdade. Mas se a política não está nos teus planos, que ambições é que ainda te restam para o futuro? O que é que ainda gostavas de fazer? Olha, Luísa, eu acho que já fiz imensa coisa na minha vida. Eu acho que se me apagasse hoje, eu acho que já tinha deixado alguma coisa. Nada me garante que eu não queira deixar mais. Quero deixar mais marcas, quero sentir que a minha vida fez alguma coisa pela medicina veterinária, pelos colegas, pelos animais, porque foram o principal motivo para eu vir para a medicina veterinária. Talvez uma das maiores ambições que eu sempre tive para juntar um bocadinho o facto de ser médico veterinário com o facto de ser ator era realmente ter um programa de televisão onde pudesse a falar e abordar de problemas comportamentais, de comportamento dos animais com quem nós vivemos, com um espaço de saúde animal onde falássemos de... e já tive isto em mãos. Mas e talvez- fugiu-me sempre. Mas talvez hoje em dia a televisão já esteja um bocadinho démodé. Talvez, se calhar, pensar em algo mais direcionado para o streaming. Já me falaram nisso, mas eu sou muito info-excluído. Precisava de ter uma produtora por trás que organizasse tudo e eu pudesse fazer aquilo que sei fazer. Estás a ver? Mas já tive várias produtoras, já fizemos, já tive 3 programas com pilotos, um deles para um canal que vinha dinheiro de África e depois o dinheiro da África deixou, o canal fechou, eu gravei não sei quantos programas e o programa nunca foi para o ar, não sei onde estão os programas, gravei já 2 programas pilotos e depois os canais querem programas-chave na mão, ou seja, querem o programa todo produzido para o canal, para produzir, ainda querem 50%. Na altura, pediam 50% dos overheads, dos sponsors, dos patrocínios. Ou seja, tu tens que produzir um programa e ainda tens que pagar, para o pôr. E, portanto, olha, nunca se realizou. Se algum dia acontecer, adoraria, porque eu continuo a achar que a televisão, a rádio, não me importava de ter a oportunidade de ter momentos radiofónicos também, porque é uma forma de chegar às pessoas, sensibilizar as pessoas, levar a literacia do comportamento e da saúde animal a casa, às pessoas. Agora vamos a uma parte do nosso episódio que se chama a rubrica Isto ou Aquilo. Portanto, como é que isto funciona? Eu vou-te dar 2 opções e tens que escolher sem justificar. Então, primeira pergunta. Montanha ou praia? Praia. Café ou chá? Chá. Branco ou tinto? Ai, os dois. Sparkling, escolher. adoro. Champanhe. Tens que escolher. Depende do momento, depende... Pois é difícil, não é? Depende daquilo que estiver a comer, depende com quem estiver. Há tanta coisa a influenciar. Branco ou tinto, champanhe. Pronto. Trazodona ou gabapentina? Ai, Luísa, depende. Não há resposta depende. Tens mesmo que escolher. Prega balina. Pronto. Cinema ou leitura? Depende do momento. Não dá. Não. Ai, meu Deus, é tão Gonçalo, difícil. Estás a falhar. As 2 primeiras foram muito fáceis. Leitura ou cinema? Cinema. Gato agressivo ou cão agressivo? Cão agressivo. Camisas ou sapatos? Sapatos. Burros ou cavalos? Burros. Fim das touradas ou fim das lutas entre cães? Essa não consigo escolher. Chocolate ou queijo? Queijo. Pronto, já acabou. Bem, lamento informar-te que foste quem demorou mais tempo até agora. Uau! Mas pronto. Fizeste perguntas muito difíceis. As outras pessoas também tiveram escolhas difíceis. Poxa. Vamos então à última pergunta. Que conselho é que gostarias de deixar aos colegas veterinários que estão agora a começar?
Não deixem de acreditar em vocês. Acreditem naquilo que foi a origem da vossa escolha de medicina veterinária. Façam-no com orgulho, façam-no com dedicação, façam-no com criatividade, divirtam-se muito e sejam felizes, sempre pelos animais. Boa. Agradeço-te mais uma vez por teres aceito o nosso desafio e por estares aqui connosco. Foi um prazer enorme, Luísa. Obrigada. Obrigado. O podcast A Voz do Veterinário é uma produção do Sindicato dos Médicos Veterinários. Podem encontrar o Dr. Gonçalo da Graça Pereira e contactá-lo através da sua página de Instagram. Deixo agora aqui a publicidade. Goncalo_da_Graca_Pereira. Relembro que a força de um sindicato é feita pelo seu número de associados, por isso convido todos os ouvintes a tornarem-se sócios e caso tenham alguma dúvida, alguma sugestão, podem sempre contactar-nos através do nosso e-mail avozdoveterinário@snmv.pt. Obrigada e fiquem bem!